Missionários que você não conhece, mas que mudaram a vida de literalmente milhões de pessoas. O primeiro deles é Jim Elliot. Jim Elliot, ele tinha uma frase muito famosa que ele dizia assim: não é tolo quem abre mão do que não pode manter para ganhar o que não pode perder. Gente, isso aqui é muito forte. Ele morreu aos 28 anos, tentando alcançar um povo que nunca havia ouvido falar de Jesus. Mas, felizmente, a sua esposa, anos depois, conseguiu alcançar esse povo e abençoou o povo que matou seu próprio marido. Um outro muito famoso é Eric Lieder. Ele era um dos atletas mais rápidos do mundo nas Olimpíadas de 1924, mas se recusou a correr no domingo, que era o seu dia de guarda, foi adicionado numa outra prova que não era a prova dele e ainda assim venceu a medalha de ouro. Anos depois, ele trocou o reconhecimento de atleta para servir como missionário na China e morreu na China em um campo de concentração. George Miller, talvez você o conheça, cuidou de mais de 10 mil órfãos. Ele nunca pediu dinheiro, nunca arrecadou recursos, nada. Ele apenas orava. E ele tem um caderninho de oração onde ele registrou mais de 50 mil respostas de oração, mostrando que Deus cuida daqueles a quem ele chama para a missão. Robert Thomas levou Bíblias para a Coreia quando ninguém mais queria fazer isso. Ele foi assassinado muito antes de entregar as Bíblias, mas ali, no momento do seu assassinato, ele entregou uma Bíblia para o seu executor. E anos depois, a primeira igreja na Coreia foi fundada, fruto dessa Bíblia que ele entregou para aquele soldado. William Carey, você conhece essa história, era um sapateiro, morava ali na Inglaterra e ele foi com a sua família para a Índia para ser um missionário, passou diversos problemas, perdeu a esposa, perdeu o filho, mas ainda assim dedicou a sua vida para traduzir a Bíblia para mais de 10 idiomas daquela região e inclusive fundou uma agência de missionários que já abençoou milhões de pessoas. Um outro que eu admiro demais é um casal, Adoniran e Ian Judson. Eles foram para a Birmânia, onde hoje é Mianmar, e lá naquele lugar eles também perderam um filho, sofreram várias doenças e dedicaram mais de 10 anos da vida deles para traduzir a Bíblia para a língua de Mianmar. E hoje o Evangelho chegou nesse país e está presente lá, graças ao esforço desse casal. E nós, missionários, somos extremamente gratos a ele. Nenhum deles buscou a fama, nenhum deles buscou dinheiro, nenhum deles teve a vida fácil, mas todos eles entenderam uma coisa: a vida só faz sentido quando a gente entrega essa vida por algo muito maior do que nós. E a pergunta que eu te faço é: que tipo de fé que você tem? Que tipo de vida você tem tido? Uma fé confortável, uma vida tranquila ou uma fé que se joga para viver coisas incríveis ao lado de Deus? Talvez você não esteja sendo chamado para ir longe, mas com certeza você está sendo chamado para ir fundo e fazer o máximo com as pessoas que estão ao seu redor. Deus quer te usar como uma bênção para o mundo e que a história desses homens e mulheres inspire você a fazer muito mais pelo Evangelho, porque eu te garanto que se você se jogar nas mãos de Deus, Ele vai te usar como bênção para o mundo. Se você quer ser como eles, escreva "eu quero" aqui nos comentários e eu vou orar por você para que Deus te use para transformar a vida de milhões de pessoas. Escreva "eu quero", compartilhe esse vídeo.